Semanas atrás, eu fiz uma live com o Jax, lá de Santa Catarina, sobre o masculino, né, o masculino ferido, sobre o feminicídio, sobre o aumento da violência contra a mulher, enfim. Então, eu acho que é muito pertinente nós falarmos um pouco, né, os recursos que nós sabemos que esses mitos femininos trazem para nós, homens, e vocês, mulheres, né? Então, acho que a ideia é ir por este caminho, né? Bom, Paty, diante disso que eu estou colocando, você sabe, eu trabalho exclusivamente com as 6 deusas, porque nesse meu sociodrama, eu dou a oportunidade das pessoas a entrar nesses papéis, desses 6 arquétipos, e encenarem e se identificarem, primeiro aprender a linguagem destas deusas, conhecê-las, aprender a linguagem, e depois como se relacionar com elas, né? Com as pessoas que, nossos familiares, com as pessoas com quem a gente convive, e também se perceber essas manifestações dentro de nós. Tá? Então, para a gente começar assim, né? O que você pode estar trazendo para a gente? Primeiro, essa visão geral sobre, neste momento que nós estamos passando, né? E o quanto esses recursos podem nos ajudar. Tá. Bom, esse momento, ele é, assim, ficou até já lugar comum a gente falar que esse momento de pandemia, para as pessoas que têm o privilégio, né, de se preocupar apenas que não pode sair de casa, eu acho que é realmente um chamado para a gente olhar para dentro, né? Eu acho que alguém ligou o áudio aí de novo. Já desliguei. Quando você muta, me muta também. Aí eu estou voltando, vamos ver se a pessoinha... Perdão, ela vê. Não tem problema, eu fico de olho aqui. Tá legal. Então, assim, infelizmente, muitas das coisas, né, estão banalizadas, mas esse chamado para dentro, né, e não só para dentro de si, mas para dentro das famílias, para dentro das casas, né, da paisagem que a gente habita, que muitas das vezes, principalmente nesses centros urbanos, a gente tem... as pessoas muitas vezes ficam pouquíssimo dentro de casa, porque é um caminho absurdo, um tempo absurdo para chegar ao trabalho, né? Fica lá um tempão e depois um outro caminho absurdo para voltar, né, para casa. Então, claro, falando nessa perspectiva ou dessa perspectiva de pessoas que podem realmente se dar ao luxo, né, de contemplar esse momento como uma oportunidade para autoconhecimento. Ok. As deusas, os arquétipos, elas estão aqui com a gente o tempo todo. Então, quando a gente estuda mitologia, não só a mitologia das deusas, a gente está aprendendo ali, ou reaprendendo, ou prestando atenção, indo por um caminho de narrativas, na verdade, de características também, que vão proporcionar um melhor entendimento sobre o mundo. Isso é um dos significados de mito, por exemplo, né? É claro que a gente tem várias aí definições, mas aqui, pelo menos a que mais me agrada é essa, que são narrativas, né, para que a gente entenda o mundo. Bom, as deusas pertencem a essas narrativas, ou seja, elas são, né, personagens universais, no nosso caso, né, Alberto, hoje aqui, a gente está falando da cultura e da civilização grega, que é uma das bases da civilização ocidental, né? Então, é super forte, né? Claro. E a gente ter contato com esses mitos, com essas histórias e com as características dessas personagens, né, destas personagens, é como se a gente lembrasse de coisas que a gente já sabe. Essa experiência que eu tenho nos grupos que eu já conduzi, né, e mesmo na minha experiência pessoal, né. Mas me diz uma coisa, Paty, já interrompendo você. Sim. Diante dessa situação, onde as pessoas têm que trabalhar em casa, têm que trabalhar online, usando tecnologia,
né? Muitas pessoas estão saindo muito bem, estão se adaptando muito bem. Então, isso mostra um pouco os recursos que uma das deusas pode nos dar para podermos enfrentarmos esse trabalho, né? Que deusa é essa? Você está puxando para a sardinha para quem está atrás de você aí, que eu já vi, mas tudo bem. Você já viu ela. Então, assim, né, que recursos, né, esta deusa está se manifestando e agora talvez sendo potencializada por esse grande desafio, né, que é trabalhar em casa, conciliar com as coisas da família, de casa, do trabalho, enfim. Uhum. É por aí. Sim, entendi. Bom, você está falando da Atena, né? Eu acho que não só ela, como... Deixa eu só virar um pouquinho a luz aqui. Não só ela, como todas as outras, inclusive deusas que estão no meu trabalho, que estão a mais, né, do que no trabalho do Roger, né? Elas podem, sim, contribuir. Na verdade, a Atena, ela é a deusa que rege toda a nossa mente, nosso intelecto, mas ela também rege, é legal que a gente não esqueça, até para ser justo e justa com a divindade, né? Ela rege a arte. A gente se esquece disso às vezes, que ela é a patronese, a protetora dos artesãos, né, e dos artistas, das pessoas que realizam as ideias mentais por meio das mãos, né? Então, a arte ela é muito importante. Eu acredito que nutrir essa Atena, abraçar a Atena em toda a sua plenitude, né, pode ajudar também a gente a curar algo que, de novo, falando de centros urbanos, né? Se a gente está falando de tecnologia, trabalhar em home office, etc., é disso que nós estamos falando. Exato. Né? Que é o público que eu imagino que nós estamos tendo aqui agora. Claro. E ela está sendo incentivada, né? Ela está sendo, melhor, engatilhada a assumir esse papel, a esses desafios, né? Sim, total. E a oportunidade também é da gente olhar para a sombra de Atena. Porque, voltando àquela questão que eu estava dizendo, das pessoas trabalhando loucamente, de não olhando para si, não olhando para casa, né? Para o lar, para a família, é uma das dores, uma das chagas de Atena, né? Exato. Então, ela está super focada no trabalho, ela está super focada na carreira, ela está super focada no intelecto, em estudo, né? E muitas das vezes ela esquece do corpo, por exemplo, né? Então, agora também é uma hora da gente acessar essa deusa que está sendo engatilhada, como você falou, né? E olhá-la também com uma generosidade. Quando eu falo olhá-la, olhar para a gente, né? Exato. Então, por exemplo, eu estou terminando a minha tese de doutorado. Um caminho saudável que eu estou encontrando aqui é o quê? Desenhar, cantar, pintar, cuidar do meu jardim, porque assim, a minha Atena está sendo muito exigida. Exato. Né? E se eu ficar só nisso, ali, apesar, né, dá para ver aqui atrás, né? Mas se eu ficar só nessa questão do intelecto, do mental, eu adoeço. Claro, né? claro. Então, agora, nesse momento, eu acho, por isso que eu falei da Atena como uma protetora dos artistas. Isso. A gente pode equilibrar, porque nós estamos em casa, né? Então, pesou alguma coisa, né? Porque é desgastante, é solitário, que também é uma questão de Atena, Exato. né? Assim como de Ártemis, né? Agora, então, a gente... Sim. Desculpa, pode falar. E agora, assim, eu vou fazendo as perguntas, eu vou tentando encaixar assim, Patrícia. E a mulher que é esvaziada de Atena? Tem muito pouco dessa deusa, só que ela tem que ficar enclausurada, tem que tentar trabalhar pelo computador, tem que, enfim. E aí, como é que ela... E aí ela defronta com a sombra dela de Atena, né? Sim, total. Porque agora a gente está sendo exigido também nesse sentido, né? Então, aí, nesse caso, a gente precisa o quê? Precisa buscar uma outra deusa para ajudá-la, né? Sim, total. Bom, tem várias, né, Alberto? Exato, com certeza. Se a gente sair das dualidades ali, vai depender, vai ser muito subjetivo, vai ser de mulher para mulher, né, Marisa?
Zoeira. Sagitariana, meu bem, não adianta. Piadinha sempre vem. Mas, por exemplo,